o Mirassol ele tá muito bem. A gente não pode tratar mais o Mirassol como se fosse uma surpresa, uma baba. Então... Bom, vamos falar de Série A agora, 6 jogos a gente vai analisar a partir de agora, começando com Ceará e Mirassol, tá? O Mirassol que é a grande surpresa aí desse campeonato brasileiro. O jogo é quarta, 7 da noite, né? O jogo que abre aí essa 16ª rodada lá no Castelão. Pois é, né? Muita gente tratava o Ceará aí, o Mirassol, como se fosse a grande baba, aquele lanterna ali isolado, tá aí, brigando pelo G6. O Mirassol sonhando com uma vaga na Copa Libertadores. Que loucura. Um time que, se você pega 10 anos atrás, não tinha divisão, né? Acho que o Mirassol era Série A3, uns 10 anos, do Paulista, uns 10 anos atrás. Então, eu lembro de alguns anos atrás ele meter 5 no Palmeiras, né? 6. 6, né? Mas pelo Paulistão, né? Pelo Paulistão. Isso. Mas divisão nacional realmente... Cara, eu acho que de 2020 foi pra cá ele tava na Série D. 2021 por ali ele era Série D ainda, 2020. Enfim, vamos que vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. 2 times que subiram agora, inclusive, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará até vinha numa sequência boa, mas engatou 2 derrotas seguidas, perdeu em casa para o Corinthians. E o Mirassol, cara, é absurdo. É um time que só tem 2 derrotas até aqui, tá? Bizarro essa campanha do Mirassol. Muito boa, vamos ver a tabela de classificação. O time tá ali, ó, em 7º lugar, com 21 pontos em 13 jogos. Sonhando com Libertadores, Sonhando né? com Libertadores. 2 derrotas em 13 jogos. E as derrotas foram pra Cruzeiro e Bragantino, velho. Isso. Fora de casa, os 2 jogos, né? O primeiro e o terceiro, isso. O primeiro e o terceiro colocado. Inacreditável, tá? Realmente é uma campanha que nem o torcedor mais fanático do Mirassol esperava algo Nenhum do dos tipo. 3 esperava isso, Que né? isso, cara. Respeitar o gigantesco Vamos lá, Mirassol. vamos pro... E o Ceará 11º, tá? Fez uma gordurinha no início do campeonato, mas já tá começando a se aproximar da zona, né? É perigoso aí, perigosa a situação do Ceará. A gente vai ver agora os jogos recentes, né? Porque ele vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. 1-0 as 2, né? Para Corinthians e Internacional, mas um Corinthians bem ruim, né? Com vários desfalques. O Ceará em casa perdeu. E contra o Inter fez até um bom jogo, né? Competiu bem. No segundo tempo, principalmente, merecia uma melhor sorte, mas acabou perdendo porque tem um ataque ali que não tem tantas peças, né? Então, se tem jogador suspenso... Que foi o que aconteceu. E aí fica difícil. Aí venceu o Clássico, né? O Clássico Rei contra o Fortaleza 1-0, foi a última vitória. Aí empatou em 0-0 com o Sport, Copa do Nordeste, mas avançou nos pênaltis. Né? Aí teve Copa do Nordeste também, vitória contra o Sampaio. Era a última rodada, né? Na fase de grupos, fez 2-1. O Sampaio já estava eliminado, inclusive. E aí já foi pré-Copa do Mundo, né? Isso. Da Copa do Mundo pra cá, a gente vê joguinhos com poucos gols, né, velho? E até antes, né? A gente vê aí, teve o que destoou esse jogo contra o Botafogo do Rio, mas de resto também jogos bem pouco movimentados aí, sobretudo do lado do Ceará, né? Que é um time que não consegue marcar tantos gols, diferentemente do Mirassol, que a gente vai ver agora, Matheus Mandini. Pois é, enquanto isso o Mirassol é uma equipe que... Cara, o Mirassol acho que só não fez gol em um jogo nesse Brasileirão. Contra o Bragantino. 3-0 no Santos, quase uma goleada, pode dizer. Né? Um grande resultado fora de casa contra o Palmeiras, 1-1. Venceu o Sport por 1-0, venceu o São Paulo por 2-0, empatou com o Inter fora de casa. E aí, a derrota para o Bragantino, que foi o único jogo que destoou, né? Foi uma das 2 vitórias, uma das 2 derrotas que o time teve na competição e o único jogo que ele não marcou gol. Jogos normalmente do Mirassol tendem a ser movimentados, se bem que os últimos até caiu um pouquinho mais, tá? O time só levou um gol nos últimos 4 jogos, velho. É isso, a defesa também deu uma melhorada aí do time do interior de São Paulo. Dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque temos um favoritismo do mandante, né? O Mirassol tá pagando uma odd ali acima de 3, pro time que tá tão bem, né? Perdendo pouco. E aí, dá pra confiar no Mirassol ou o fator casa vai prevalecer? Cara, joguinho difícil, tá? O Mirassol, ele tá muito bem. A gente não pode tratar mais o Mirassol como se fosse uma surpresa, uma baba. Então, por exemplo, a gente tem aqui um empate ao Mirassol que paga 1,61, tá? Apesar do Ceará ser muito forte dentro de casa, e assim tem esse ponto que você citou, né? Contra o Corinthians, ele tava sem o Pedro Raul, e eu acho que nesse último jogo ele tava sem o Lucas Mugni, né? Que é o principal meio de campo, o principal atacante do time. E aí a gente tem também um gol do Mirassol que paga 1,54. E aí, velho, o que é que você acha? Dá pra confiar em algo a favor do Mirassol? Vamos focar em... A gente não teve nem um 0-0, né, nos jogos do Mirassol. Então, com essa... Se fosse um time muito de under, né? Pô, 0-0 é um placar, mas um time que faz gol todo jogo. O Ceará precisa da vitória, então vai dar espaço, né? Eu penso dessa forma. Então, acho que o golzinho do Mirassol, a gente foge do resultado final, vai que é um 2-1, né? Então, sim. Os jogos do Mirassol, esses últimos destoaram, né? Como a gente disse. Mas a gente até destacava o fato do ambas marcam, né, velho? Até o jogo contra o Bragantino, salvo engano, acho que as 7 primeiras rodadas o ambas marcam bateu em todos. Salvo engano, essa estatística. É um time que tem um ataque... Tem o vice-artilheiro do Brasileirão. Acho que é o vice já, o Reinaldo, né? Ou é o terceiro. Gols, né? 7 gols marcados, um lateral, velho. Então, assim, cara, é um time que realmente é muito competente. A gente já tem que tratar o Mirassol aí, sim, como uma realidade no Campeonato Brasileiro. É um adversário que vai ser difícil de bater, não é uma baba. E eu acho que o gol do Mirassol, de fato, acaba sendo um custo-benefício melhor. Até porque o Ceará, com essas 2 derrotas, não tem passado tanta confiança assim, já chega um pouco mais pressionado, né? Então acho que eu tenho um certo receio de ir em algo a favor do Ceará. Por isso, um golzinho do Mirassol acho que é uma boa pedida. Muito bem, então dica dada aí para Ceará e Mirassol, o golzinho do Mirassol.
pra gente mirar o green, né, Matheus? É, perfeito. Que é o gol. Bom, vamos mirar o gol do Mirassol. Sim. Tá.